Falamos ontem sobre a possibilidade de um conflito na América do Sul entre Venezuela e Guiana. Nicolás Maduro disse que vai recuperar os direitos históricos do país em Essequibo e fazer justiça. No referendo de domingo, mais de 95% dos eleitores aprovaram a criação de um estado venezuelano chamado de Guiana Essequiba, no território que hoje pertence à Guiana. Além disso, Maduro também deu um recado forte a Joe Biden, vou abrir aspas: Estados Unidos eu aconselho, longe daqui, deixem que a Guiana e a Venezuela resolvam este assunto em paz. Fora daqui, eu fecho aspas. Falas do ditador Nicolás Maduro. José Maria Trindade, Zé, essas falas e esse assunto começa a ganhar um outro contorno. Nicolás Maduro fala em recuperar direitos históricos e também está subindo o tom contra os Estados Unidos e contra Joe Biden. Olha, nenhum país mais é uma ilha, nem Cuba. Tudo que acontece num país vai refletir em outros países, quando nada, nas relações. Isso ficou muito patente na invasão da Rússia, da Ucrânia. Eu me recuso a chamar aquilo de guerra, não se trata de guerra, é quase um massacre. Estou falando, não foi um massacre total, porque houve intervenção externa com aquela insistência de invadir. O que está acontecendo agora na Venezuela é uma tentativa de repetir a Rússia e Ucrânia, né? A situação é desigual. E, por isso mesmo, aqui no nosso continente, na América do Sul, isso não pode ser tolerado. A gente vê esse protagonismo dos Estados Unidos, que realmente, histórico aqui, esse posicionamento dos Estados Unidos, sempre participou politicamente aqui de ditaduras antes, com apoio a vários setores aqui na América do Sul. Teve uma época a Argentina como aliado principal, prioritário aqui na América do Sul. Hoje talvez não seja mais, né? Pode se reiniciar o processo, mas o fato é o seguinte: o que acontecer nesse caso da Venezuela e Guiana vai acabar interferindo em vários países e principalmente o Brasil. O Brasil tomou ciência, já mandou blindados, está mandando soldados blindados lá para a Tríplice Fronteira. E isto é muito importante. É um posicionamento do governo brasileiro, das Forças Armadas. O que está faltando é o presidente da República fazer um debate mais político e técnico, inclusive convidando líderes no Congresso Nacional. Sim, senhores, é uma ação séria. A Venezuela, se tiver um armamento vindo do exterior, como se desconfia, ela pode se transformar num perigo aqui na América do Sul. E tomar 70% de um país é tomar o país inteiro. Esses outros 30% ficam isolados demais, ou seja, a verdade, o que está discutindo ali é a anexação da Guiana na Venezuela. E é uma busca de poder, uma busca por minérios e petróleo. Pois é, Beraldo, Nicolás Maduro falando em reparação histórica, peraí, eu já escutei isso de um outro presidente da República. E além disso, Maduro falando grosso com Joe Biden, hein? Será que ele tem condição de falar grosso com Joe Biden? Não tem condição. A gente precisa lembrar um pouco como é que está o contexto do mundo hoje. Primeiro você tem, como disse o Zé Maria, lembrou, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que se transformou numa guerra que todo mundo achava que seria rápida, e ela está aí já há 1 ano e meio acontecendo, trazendo muito desgaste para a Rússia. A Rússia que foi submetida a uma série de embargos e foi retirada do sistema financeiro internacional, pelo menos do sistema tradicional financeiro internacional. E aí houve uma mudança desse foco financeiro, ali a Rússia aliada da China, da Índia, enfim, tentando criar um novo núcleo econômico, e no meio desse rearranjo mundial inicia-se uma guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. E isso tem consequências muito sérias, porque o Irã, que segundo consta financia o Hamas, você tem o Catar, que dá abrigo para os líderes do Hamas ficarem ali na sua vida luxuosa, enquanto seus soldados se matam e matam civis. E aí você tem um mundo já com um nível de tensão muito elevado. É óbvio que Joe Biden, por uma questão de falta de firmeza, em alguns momentos mostrando sinais de senilidade, alguém que não
não está ali na sua plena forma física e muitas vezes não está na sua plena forma psicológica, passa um sinal de fragilidade que Maduro agora está fazendo bravata, porque ficou fácil fazer bravata para o Biden. O que ele vai fazer? Ele está lá defendendo criança trans de um lado, aí depois ele vai fazer uma guerra com Maduro? Dificilmente isso vai acontecer. Então, ele está numa situação de parecer maior do que ele é. A situação dos Estados Unidos hoje permite que Maduro faça isso, mas daí a gente imaginar que o Irã vai alimentar a Venezuela para anexar o território de um país vizinho, sabendo que a Guiana Francesa, que é solo da União Europeia na América do Sul, se você for à Guiana Francesa, você vai ver carros com placa da União Europeia. E aí você está ali do lado também com extração de petróleo. Essa tensão ela é muito mais ampla do que simplesmente uma questão ali entre os dois países. E o que é feio nisso tudo é o Brasil se posicionar dessa forma fraca, covarde, que não exerce a liderança que deveria exercer na região. Agora, Mota, você concorda? Diga, Zé, eu já passo para o Mota, você rapidinho. É chamar o rei Juan Carlos lá da Espanha, que falou para o Hugo Chávez, e agora falar para o Maduro, né? Por que não te calas? É isso. Agora, Mota, essa posição de Nicolás Maduro passa também por essa gestão frágil e considerada até permissiva por muitos em relação aos Estados Unidos, com seu presidente Joe Biden? Eu fico até considerando a hipótese do Maduro já ter tido uma conversinha com alguma deputada republicana de extrema esquerda, que disse para ele: vai, Maduro, vai que é tua, aproveita agora os seus 5 minutos de fama que a gente segura a onda para você aqui. É a vice. Foi com a vice, foi com a Kamala Harris. Pois é, pode ter sido até com a vice. Eu fiquei me lembrando aqui o caso de um político, Zé, me socorre aqui, para ver se eu estou me lembrando certo, de um político esquerdista brasileiro, ao qual há muito tempo atrás fizeram uma pergunta: no caso de uma guerra entre o Brasil e a Rússia, você ficaria do lado de quem? E aí o político comunista disse: claro, ficaria do lado da Rússia, e apanhou muito. E aí eu fico pensando, os políticos de esquerda, extrema esquerda brasileira, no caso de uma guerra entre o Brasil e a Venezuela, ficariam de que lado? Não é uma pergunta bacana para se fazer? Pois é, isso daria até uma enquete, hein, Mota? Zé Maria, você quer fazer um complemento, inclusive nessas discussões? Consegue socorrer o Mota? Em relação ao questionamento dele? Isso, Mota, me lembrou o tempo de caserna. Perguntaram lá, em caso de guerra, o que você faria? E um dos soldados respondeu: mato, morro. Aí acharam bonito, vem aqui explicar, e falou: ou eu corpo mato ou corpo morro. Eu não estava a fim de guerra. Então, aqui na política, uma enquete dessa vai dar empate, porque ninguém vai se posicionar. Não se posicionar significa um posicionamento. Não lutar pelo Brasil, não defender as cores do Brasil, a bandeira do Brasil, é entregar o ouro ao bandido. Apoiar um regime como a Venezuela, além de ser traição, é muito perigoso. Eu estou batendo nessa tecla. Um baobá, que é uma grande árvore, ela nasce pequenininha, um carneiro comeria. Quando cresce, nem uma manada de elefantes pode derrubar um baobá. Então, sim, é preciso tomar cuidado com essas iniciativas. Se Maduro anexar, Nicolás Maduro anexar a Guiana, vai sim ficar mais forte e terá nas mãos um poderoso poço de petróleo e minérios nas mãos. Pois é, o Beraldo fez sinal de negativo. Por quê, Beraldo? Porque se acontecer isso e Nicolás Maduro anexar 70% do território da Guiana, ele é o grande líder da América do Sul. Não existe mais nenhum outro país. Ele é o sujeito que está lá, apesar de todos os embargos há anos, teve peito e teve um exército que não conseguiu ser detido, seja por brasileiros, seja pelo próprio exército da Guiana ou qualquer outro. Se isso acontecer, pronto, nós estamos liquidados. O nosso líder chamará Nicolás Maduro. Vai lá, Mota. Só dar um pouquinho de contexto aqui para quem está nos assistindo. Se vocês abrirem o Google Maps, né, pega lá o mapa da Venezuela, ali do Caribe, traça uma linha de Caracas a Miami, é uma linha reta, 2.200 quilômetros.
Essa linha passa em cima de Cuba. Cuba já teve intervenção americana pelo menos 2 vezes que eu me lembro. Passa também em cima do Haiti. Haiti já teve não sei quantas intervenções americanas. A última, se eu não me engano, foi na época do Bill Clinton. Passa perto da República Dominicana, intervenção americana. Guatemala, intervenção americana. Honduras, intervenção americana. Nicarágua, intervenção americana. Panamá, um país que só existe devido à interferência americana. Então, meus amigos, ou o Maduro é bravateiro ou ele está muito bem calçado por alguma conversa que ele teve aí. Pois é, eu vou trazer inclusive um trecho da fala de Nicolás Maduro, porque ele fez uma transmissão pela televisão e ele disse o seguinte, ele começou inclusive uma parte desse discurso fazendo uma pergunta. Os Estados Unidos retiraram a presidência do presidente da Guiana? O presidente da Guiana disse que tinha tropas dos Estados Unidos prontas para travar uma guerra contra a Venezuela, ou seja, os Estados Unidos mais uma vez estão agindo como estão, fazem uma promessa à Guiana e incentivam a provocar a Venezuela. Agora, Zé Maria, como bem destacou e elencou o Mota, há um histórico dos Estados Unidos em participarem de discussões, conflitos e problemas diplomáticos nas Américas, né? São muitos os exemplos e também a gente poderia até extrapolar essa análise para outros continentes. Os Estados Unidos deveriam ter participado de maneira mais intensa desse debate? A gente deve esperar isso daqui para frente? Olha, o que mais me impressiona nos Estados Unidos é a cultura de guerra que os americanos têm, né? Isso é histórico, eles sempre estão em 2, 3 ou até 4 guerras. E essa cultura a gente vê claramente em Washington, em várias cidades e estados norte-americanos, a cultura exatamente de valorizar a estratégia de guerra, os heróis de guerra. Miami tem vários monumentos impressionantes, inclusive, em homenagem aos heróis mortos e cenas de guerra e tudo mais. Então, os Estados Unidos têm essa cultura e é no mundo inteiro, né? E geralmente guerras fora dos Estados Unidos. A guerra mais recente e a mais forte nos Estados Unidos foi a derrubada das Torres Gêmeas. Os americanos não estavam acostumados a uma guerra interna, né? Sempre brigando fora, guerreando fora. Tem uma indústria armamentista muito forte, é o grande poderio militar do mundo. A gente pode discutir que a China está na frente e está dos Estados Unidos quanto ao poderio econômico, né? Mas o poderio político e o poderio de influência e o poderio militar está nas mãos dos americanos, a grande potência do mundo, né? A China é a grande potência econômica, pode se transformar depois, mas está longe. Então é natural, a gente vê até com certa naturalidade, que se encare os Estados Unidos como a polícia do mundo. Então qualquer coisa chama a cavalaria.